aí, gente, boa noite a todos. Estamos de volta aqui nesse feriado com mais que podcast. Eu sou Renato Serra. Eu sou a Marisa de Souza. E hoje, né, estamos aí para mais essa jornada, né, nessa quarta temporada do Mais Que Podcast. Para você, esse podcast que é para você, empreendedor, que está querendo aí abrir um negócio, ver alguma coisa. A gente está interrompendo aquele fluxo, né, que a gente estava fazendo do Conselho Tal, né, ficou faltando a última letra, que é o Thiago. Ele vai vir na semana que vem, porque hoje é feriado e hoje a gente tem que trabalhar com um pessoal assim que trabalha com o lazer. E, pô, eu estou muito feliz de estar recebendo uma pessoa aqui, né, que transforma a vida de muita gente, né, um casal, inclusive, né, hoje aqui é tudo sobre família, né, então a gente está empresariando entre família e vocês vão gostar muito de conhecer esse pessoal aqui que eu conheço, são adoráveis, né, minha esposa que levou para conhecer e, bom, é isso aí, sejam bem-vindos, Gil e Gláucia, do Estúdio Arraiz, Gil Arraiz. Pô, sejam bem-vindos aqui ao Mais Que Podcast. Obrigado, Renato. Obrigado, Marisa, pelo convite. Boa noite a todos, né? Sou Gil Arraiz, professor de dança de salão. É um prazer para nós estarmos aqui. Boa noite, gente. Espero que a gente consiga contribuir um pouquinho aí, contando a nossa jornada aí empreendedora. A gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Queria saber, primeiro, assim, vamos contar um pouco da história de vocês, né? O Gil veio de longe, né? Você já é mais vizinha nossa aqui. Então, quem começa a falar aí? Ah, isso eu não sabia. Eu vou contar a minha história, que é mais rápida. Eu sou de Volta Redonda, né? Pertinho, né? Vizinho. Eu fiz engenharia de produção. Engenheira de produção, olha só. Engenharia de produção, trabalhei 10 anos como engenheira, e aí, depois que ele contar a história dele, a gente vai ver como que se deu essa mudança, né, para a área da dança, que é totalmente diferente, mas que eu carrego muitos conceitos que eu aprendi na época, que eu vivenciei na fábrica, né? Você trabalha, desculpe, você se formou aonde por engenharia de produção? Eu fiz UF. Em Rio, Volta Redonda mesmo. Isso. Tá. E aí você fez a UF e foi trabalhar em fábrica. Onde que você trabalhou? Eu fiz a UF, aí depois comecei a estagiar já na White Martins. Tá. E aí do estágio eu já ingressei lá na White. Já foi efetivada na White mesmo. Lá dentro da CSN, que tem uma coisa da White Martins. Tem uma filial na CSN, mas eu trabalhava em Barra Mansa, primeiro na fábrica de cilindros, que até infelizmente, né, fechou. Eu trabalhava lá na fábrica de cilindros, trabalhei lá 7 anos mais ou menos, aí depois fiquei 1 ano mais ou menos entre Volta Redonda e Rio. E aí foram no total 10 anos, né, de empresa. Aí ali foi legal que eu passei por várias áreas, né? Eu comecei na área de processos, depois fui para a área de qualidade, passei por produto, passei até por vendas e isso aí foi me dando a parte de financeira também. A White, assim, foi muito legal, foi uma escola mesmo para mim, porque além, né, de passar por essas áreas, eu fiquei um tempo também em desenvolvimento de projetos, né, que a gente foi fazer um projeto bem legal lá, que eu tinha que ficar viajando várias filiais. Então isso foi dando uma bagagem muito grande e tudo que eu aprendi lá eu aplico ali no estúdio. Imagina, as pessoas, é engraçado, né? Amor, desculpe que eu fico assim. E eu não consigo ficar quieta, gente. Essa área, quando vai chegando em empresa, isso vai me deixando bastante assim interessado, porque as pessoas, né, às vezes elas estão num trabalho que elas não gostam muito, né, estão empregadas, elas têm um sonho de fazer um negócio, muita gente é assim, mas aí ela não aproveita aquele momento que ela está vivendo, que é sempre de aprendizado. Tudo que você aprende num setor de indústria, numa empresa que detém processos, que tem sistema de qualidade, que tem tudo isso em qualquer negócio ele é aplicável, né? Porque são processos já estabelecidos, né? Normatizados. Então a pessoa passa a entender como é que isso funciona e você passar por vários setores de uma empresa, muitas vezes você num pequeno negócio,
você tem que suprir esses vários setores, né? Isso. E aí você consegue que o negócio ande. Pô, legal. Mas isso também é no comércio, é indústria e comércio, né? Você leva uma bagagem muito para tudo que você for fazer na sua vida. Né? A gente fala, né, Ju, que tudo foi um aprendizado. Porque, assim, quando eu falei pro meu pai que eu ia deixar a engenharia... Na verdade, não foi, assim, uma decisão, vou deixar a engenharia, mas, assim... Porque, assim, meu pai... Eu vou deixar o White Mark e vou dançar. Pô, deve ter sido assim, um choque, né? Foi, porque, assim, graças a Deus, a gente sempre fala assim, que tudo na nossa vida, na minha vida, pelo menos, aconteceu sem que eu precisasse tomar uma decisão, assim, pô, agora eu tenho que decidir. Não, tudo foi fluindo, graças a Deus, a gente né, tem uma fé grande, e tudo foi acontecendo na minha vida sem muitos traumas. E aí, o que aconteceu? A gente estava, a White Martins, assim, ela tem... eu gostava de trabalhar na empresa, tanto é que eu nunca pensei no início, eu nunca pensei em empreender. A minha ideia era formar carreira e trabalhar como engenheira, a minha ideia inicial era essa. E aí as coisas foram desenvolvendo. E aí chegou uma época que a White tem muitas unidades, né, filial, assim, e... para você crescer, assim, pelo menos na área que eu estava, você tinha que ter disponibilidade de ir mudando de cidade, né, de local. E aí a gente estava com o casamento marcado, né? Faltava 1 ano pro casamento. 1 ano para o casamento, eles queriam me transferir para Manaus. Uau. Aí eu... Bom, vamos fazer o seguinte. Agora esse do casamento, a A gente gente vai ter que para dar um uma pouquinho, pausa. porque depois a gente vai voltar Pra nessa conectar aí. história. Vamos lá, Gil, você que leva o nome da empresa, né, que é uma responsabilidade, a pessoa que bota a cara, né, bota o seu nome numa empresa já é um negócio mesmo que exige muita coragem, né, firmeza de propósito. Mas como você começa, cara? Porque você vem de onde mesmo? Bem, eu venho de Juazeiro do Norte, né? É do Ceará, do interior do Ceará. Bem do interiorzão lá, já divisa com Pernambuco, né? Uhum. Mas eu sou filho adotado, né? Ah, é? Você é filho adotado? Eu sou Família filho grande? adotado. Ah, bem grande, né, Glaucio? Nossa, Quantos irmãos? imenso. Rapaz, eu acho que eu perdi a conta. É aquela família nordestina mesmo, raiz, né? Rapaz, vou te falar. Sem televisão, né? Nossa, não tinha televisão nenhuma. O meu pai biológico, o meu pai que me adotou, não, mas o meu pai biológico, rapaz, é filho igual coelho, né? Nossa, não tem jeito. Mas assim, eu fui adotado quando eu tinha 3 anos de nascido, né? A minha irmã... 3 dias, né? 3 dias, na verdade, desculpa, 3 dias de nascido. A minha mãe, infelizmente, ela apanhava muito do meu pai, né? E aí ela me deixou na rede lá e deixou aos cuidados do patrão dela, né? Que era justamente foi o meu pai que me criou. Aí me deixou lá na rede, aos bilhetes, dizendo que por onde ela ia não podia me levar, né? Mas tá bom, tá tudo certo. E aí o meu pai... que era o patrão dela, tinha os fundos da casa dele. O teu pai de criação, ele trabalhava Isso, com meu o pai quê? de criação. Ele, na verdade, ele era um empresário. Ah, ele era empresário em Juazeiro. Isso, em Juazeiro. Ele tinha vários imóveis, comprava imóveis, vendia imóveis e tudo. E o funcionário dele, né, que era o meu pai biológico, espancava muito a minha mãe. E aí ela não aguentou, com 3 dias que eu havia nascido, ela me deixou o bilhete aos cuidados da patroa, né, do casal. Aí esse casal me ouviu chorando lá e arrombou a porta dos fundos, que dava fundos para a casa dele, que ele morava numa chácara. Inclusive a casa era desse meu pai que me adotou, né? E aí, na hora que viu, eu tava chorando lá na rede, né? E aí viu esse bilhete e Aí me viu esses adotou. olhos bonitos aí e falou, pronto, E vou já levar esse era, menino. isso. Realmente me adotou, me registrou como filho dele e tudo. Que E aí benção. você estuda Que lá em benção, Juazeiro, você faz Lá eu... você se forma lá, faz o teu básico, Parte, teu ensino. eu estudei lá até a 8ª série. E aí eu morava com a filha desse casal, Tá. né, que me adotou.
E aí ele sofreu, esse meu pai, juntamente com minha mãe, sofreu um acidente de carro, ele chegou a falecer. Ah, é? Eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. Os dois, sua mãe? Não, só ele. Ah, tá. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe faleceu também, adotiva. Nossa. E aí, a minha mãe biológica eu nunca cheguei a conhecer. Inclusive, já fui em 2 redes de televisão lá local, quando eu ia lá no Nordeste, em Juazeiro mesmo, para pedir para conhecer, tentar achar, mas felizmente não consegui. Só consegui achar o meu pai, a família do meu pai biológico. E graças a Deus hoje a gente mantém um contato e Que bacana. é bacana, é muito top. E aí eu cheguei no estado do Rio, dia 5 de março de 2000. Aconteceu que um irmão Você desse... estava com quantos anos? Estava com 17 anos.